Pedro, e já quero aproveitar a sua presença aqui para a gente voltar a falar também, então, sobre os cenários em 2025 nas prefeituras de algumas capitais, porque amanhã tem posse em todo o Brasil, Pedro Venceslau. O presidente Lula tem como aliados os prefeitos reeleitos no Rio, em Belo Horizonte, o Eduardo Paes e o Fuad Noman, ambos do PSD. Queria que você trouxesse esse recorte, então, dessas duas prefeituras, as expectativas em relação a essas duas prefeituras. Olha, em 2024, o presidente Lula adotou uma estratégia bastante pragmática e levou o PT a abrir mão de lançar candidaturas próprias para marcar posição em várias capitais. E duas delas foram o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Não por acaso, duas capitais governadas pelo PSD de Gilberto Kassab, que saiu como grande vitorioso das eleições municipais. O PSD elegeu o maior número de prefeitos nessas eleições. Só que aqui, em São Paulo, o Gilberto Kassab é aliado do governador Tarcísio de Freitas. Então há uma certa incógnita sobre qual vai ser a posição nacional do partido em 2026. Agora, dito isso, o presidente Lula pavimentou uma aliança importante em duas cidades onde o PT já não tem mais a força política que teve no passado. O PT chegou a governar o estado do Rio de Janeiro, mas hoje não tem grandes lideranças com força política, por exemplo, para disputar a capital. Tanto é que, durante a eleição municipal, o PT abriu mão, inclusive, de indicar o candidato a vice de Eduardo Paes, já olhando para a eleição de 2026, quando é muito provável Eduardo Paes deixe o cargo para disputar o governo do estado. E a expectativa é que Eduardo Paes seja um cabo eleitoral de Lula e abra o palanque dele para Lula quando ele for, se for, disputar a reeleição em 2026. Nesse caso, o PT indicaria um candidato ao Senado. Em Belo Horizonte é a mesma coisa. Em Belo Horizonte, o Lula tem uma aliança com o senador Rodrigo Pacheco. Como nós dissemos anteriormente, há uma possibilidade até dele assumir um cargo de ministro no governo Lula. Mas essa é uma discussão para um outro momento. Quando a gente olha para a eleição municipal, o PSD, no segundo turno, recebeu o apoio do PT. No primeiro turno, eles cogitaram lançar uma candidatura unificada, mas acabaram saindo separados. Rogério Correia fez uma campanha que não conseguiu um bom desempenho, aliás, não conseguiu passar da casa dos 5% dos votos. Então, Lula enxerga nesses dois aliados, dois palanques importantes em dois dos maiores colégios eleitorais brasileiros, para ele conseguir compensar um pouco a ausência de lideranças de peso do PT nesses dois estados. O prefeito Fuad Noman, fiquei sabendo agora há pouco, não vai participar presencialmente da posse em Belo Horizonte por questões médicas, mas vai participar de forma virtual. Ele coordenou a campanha para presidente do Lula na capital mineira em 2022 e tudo sinaliza que eles devem estar juntos também em 2026. Então é uma cidade termômetro, as duas cidades são duas cidades que vão cumprir um papel central na disputa pela presidência. Lembrando que em Belo Horizonte, a candidatura apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ficou ali, conseguiu um bom desempenho, mostrou que eles também têm força política, que a direita tem bastante força na capital mineira, não tem a mesma força no Rio de Janeiro, onde Alexandre Ramagem não conseguiu chegar ao segundo turno.